Então, queridos amigos, vamos começar a nossa live. Uma boa noite para todos. Se estiverem com algum problema no áudio, por favor, avisem no chat, tá? Que agora eu fechei os microfones, por enquanto não vai dar para abrir. Mas sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje temos um convidado muito especial para a nossa live, ele já está conosco também, que é o Dr. Uronal Zancan. De imediato, já começo agradecendo a nossa amiga e aluna Solange Esmeralda Costa Barbosa. Foi ela que intermediou esse encontro conosco, né? Conversamos aí, fizemos vários processos e agora temos essa oportunidade de receber o Uronal conosco aqui. Também estou avisando vocês novamente que o nosso evento hoje está sendo gravado e vamos verificar posteriormente a possibilidade de disponibilizar trechos dessa live para que todos assistam e possam guardar depois aí como um evento especial. Bom, gente, eu já vou, para a gente não perder muito tempo, primeiro nós vamos começar com uma fala do Dr. Uronal, tá? Ele vai trazer para a gente um tema, um conteúdo, vai conversar um pouco para que nós também possamos conhecer ele, o trabalho dele, quem ainda não conhece. Quem já o conhece sabe aí bastante dele, né? Eu, pelo menos, o acompanho muito no YouTube, assisto muitos vídeos, vejo bastante dicas e conteúdos dele. E o idealizador do nosso trabalho também, que é o Padre Ticão, também trazia bastante temas e conteúdos e se inspirava bastante no conteúdo dele também, né? Então, o doutor Oronal, inclusive, já liberou a câmera dele, eu vou enviar um convite para o senhor, doutor, aí o senhor desmuta o seu microfone e pode começar a conversar conosco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à nossa equipe, à nossa live. Fique à vontade, a palavra é sua a partir de agora. Olá, boa noite. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, querida Solange, pelas queridas palavras que você pronunciou. Isso, isso é muito mais do que qualquer honorário. É saber que, de alguma forma, eu consegui ajudar alguém. E isso aqui é uma energia no meu caminho. Então, vocês todos estão imbuídos, ninguém faz o curso que vocês estão fazendo se vocês também não tivessem essa necessidade ou essa visão de querer ajudar as pessoas a melhorarem de vida. Isso é o que talvez a coisa mais importante no nosso trabalho. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou médico, ortopedista, estou formado há 46 anos. Eu tenho uma clínica em Porto Alegre de ortopedia, que cresceu muito ela. Hoje ela tem 40 ortopedistas trabalhando nela, atende mais de 8.000 pacientes por mês, mais de 10.000 atendimentos fisioterápicos, mas ela é focada naquilo que eu chamo de medicina da doença. Eu fiz uma faculdade focada na doença. Eu fiz uma especialização de ortopedia focada na doença musculoesquelética. E durante 20 anos eu trabalhei atuando nas doenças. E, por incrível que pareça, eu era portador de uma severo problema de coluna. Desde os 14 anos de idade, eu tinha dores recorrentes de coluna. Com 35 anos, eu operei uma hérnia de disco lombar. Com 45 anos, eu fiz outra hérnia de disco, agora, então, cervical. E ali aconteceu a primeira bênção da minha vida. Até então, eu era um médico tradicional, clássico, estudava muito, mas estudava muito doença. E daí eu tive uma inspiração de que é possível curar essa hérnia sem cirurgia. Contrariando tudo que eu tinha estudado, contrariando meus colegas cirurgiões de coluna. E resolvi ouvir a voz, entre aspas, a voz do coração. 6, 7 meses depois, eu estava curado. Não só curado da hérnia de disco, mas eu estava 15 quilos mais magro, com muito mais energia, com muito mais disposição, com sono muito melhor, com um relacionamento pessoal muito melhor. E foi aí que eu descobri a saúde. Isso fazem 26 anos atrás, e de lá para cá eu venho só estudando saúde.
Lá naquela época já eu abri mão de continuar estudando doença. Eu peguei tudo que é livro que eu tinha de ortopedia, todas as revistas científicas, levei para a clínica e montei um consultório, que é um consultório-chave lá, cheio de livros. Tá? E comecei a estudar saúde. Eu não estudo doença desde aquela época. E assim foi, durante muito tempo, eu fui descobrindo recursos de desenvolvimento da saúde. Há 10, 11 anos atrás, eu estava dormindo e me acordei com uma ideia pronta na cabeça. Não foi nada fruto de raciocínio, nem nada. Eu me acordei com a ideia de que é possível curar doenças aumentando saúde em 60 dias. Não só isso, como veio os pilares centrais para criar esse programa. É claro que eu não consegui mais dormir, fui para o computador, 6 horas da manhã eu tinha colocado tudo no computador. Foi aí que nasceu esse programa de saúde, que a Solange falou, que é o Procer. Então, eu comecei a aplicar o Procer presencialmente, em grupos presenciais, e há 6 anos eu estou na internet, e graças à internet eu tenho a honra, o prazer de estar falando com vocês, de vocês me conhecerem. Hoje, se somar as 3 redes, eu tenho mais de 1.100.000 seguidores, ou seja, a minha mensagem está indo a muita gente. E assim como a Solange fez um dos programas, o Procer, o programa Os Profissionais da Super Saúde, tem mais de 13.000 pessoas que já fizeram o programa. Gente, aqui, essa é só uma apresentação da minha história, porque a minha missão hoje é levar saúde às pessoas. E esse levar saúde às pessoas envolve 3 ações. Talvez a mais difícil das ações é conscientizar as pessoas que elas podem ter saúde. A segunda ação é facílima, é educar as pessoas. Então, basta estudar, basta se preparar e eu posso ensinar as pessoas. E talvez a terceira seja também muito difícil, é motivar as pessoas a aplicar os recursos de saúde. Meus queridos e minhas queridas, vocês estão fazendo uma formação que foca muito no diagnóstico e no tratamento. Toda vez que você foca no diagnóstico, você está focando na doença. A doença se manifesta com sinais e sintomas e que nos permite dar um carimbo para essa doença, um rótulo. Então, nós vamos dizer que é uma hipertensão, vamos dizer que é uma cervicalgia, vamos dizer que é uma diabetes, não importa o rótulo que foi colocado. Essa doença não existe. Não existe doença. E aqui fica muito claro, se a gente comparar saúde e doença com outras variáveis que existem por aí. Por exemplo, existe escuridão? Claro que não. Se eu tiver uma escuridão total e botar qualquer ponto de luz, já não é mais escuridão. E quanto mais luz eu ponho, mais a escuridão e a sombra desaparecem. A escuridão só existe na ausência da luz. Assim também, nós estamos passando por um período de frio. Existe frio? Claro que existe, eu estou encarangado aqui no sul. Não, gente. O que existe é a ausência de calor. No inverno, nós sentimos frio porque a nossa posição na Terra, a posição geográfica na Terra no inverno, nos afasta do sol. E quando a gente se afasta do sol, a gente se afasta do calor e a gente começa a adotar o frio. E se nós continuarmos nos afastando, pegar uma nave e subir, daqui a pouco nós chegamos, cada vez mais frio, nós chegamos a menos 235 graus Celsius, que é o zero absoluto, que é a eliminação total do calor do Sol, e daí pode subir quantos milhões de anos-luz quiser, que vai estar sempre menos 235 graus. Ou seja, aquilo que a gente chama de frio é a ausência do calor. Se a gente levar
por um lado filosófico, e que eu gostaria que fosse verdade, o mal também não existe. O que existe é a ausência do bem. E alguns autores, como Gurdjieff, lá no início do século XIX, ele disse: nenhuma pessoa faz o mal de forma consciente, é tudo inconsciente. Então, a saúde, a doença também não existe. Vamos tentar imaginar uma possibilidade de alguém saudável. Alguém saudável é alguém 100% saudável. Não existe 99% saudável, como não existe 99% honesto. Então, a saúde é 100% por definição. Essa pessoa está doente? Onde é que está a doença nessa pessoa? Não existe. Então, se a gente ficar só nessa linha de raciocínio, a primeira coisa que vem, obviamente, à mente é a doença é uma perda de saúde. Se houver perda de saúde, não há doença. Anotem essa frase, porque essa frase é a frase que marcou a minha vida de 26 anos para cá e que marcou todas as pessoas que curaram doenças dentro do meu acompanhamento. Porque a doença não existe. Talvez a gente possa ir, se a gente quiser filosofar um pouquinho mais, e muitos de vocês aqui devem acreditar em Deus, Deus não criaria um ser humano com doença, com defeito. Então, a doença não foi criada pelo Criador. Aqueles que não acreditam em Deus acreditam na evolução. O nosso corpo físico, vamos deixar por essa dimensão apenas, ele é 100% perfeito. Não existe nenhum defeito no nosso corpo físico, no corpo físico do ser humano. O que existe são defeitos individuais, familiares, genéticos, de grupos, mas o ser humano não tem defeito. A evolução nos tornou seres perfeitos. Ou seja, se olhar para o lado evolutivo, olhar para o lado da criação, nós somos seres perfeitos. A saúde é a nossa natureza. E, em cima desse fato, deve ser muito mais fácil ter saúde do que ficar doente. Hipócrates já dizia: todos temos dentro de nós as forças naturais para se curar. E a ideia de se curar é muito forte dentro desse foco na saúde. Quanto tempo precisa um paciente para desenvolver diabetes? 20 anos, 10 anos, 30 anos? Quanto tempo leva as pessoas que curam a diabetes? Menos de um ano. Quanto tempo leva uma pessoa para perder a sua capacidade cardiovascular e desenvolver hipertensão? 10 anos? 20 anos? Quanto tempo leva as pessoas que curam hipertensão? 3 meses? 1 mês? 6 meses? É muito mais fácil. Quanto tempo leva uma pessoa para desenvolver dores ortopédicas? Uns nascem, como eu, com fragilidade muscular, com 14 anos já tinha, mas a grande maioria começa a desenvolver a partir dos 30 anos e vai piorando. Quanto tempo leva para curar? 2 meses. Então, gente, por que curar uma doença é muito mais fácil que ficar doente? Porque nós temos dentro de nós as forças regenerativas para se curar, que são as forças naturais que Hipócrates falava. E essas forças regenerativas, elas estão dentro de nós e combatem as forças degenerativas. Aqui entra um detalhe que é importante vocês se darem conta. Aos 30 anos de idade, ocorre a crise biológica dos 30 anos. A partir dos 30 anos, tudo no nosso corpo tende a degenerar e a decair. Então, começa pelos hormônios, começa a diminuir, a massa muscular começa a diminuir, a capacidade cardiovascular tende a diminuir, a função dos órgãos tende a diminuir, a saúde da pele, do cérebro, do intestino tende a diminuir. No início, bem devagar, mas a cada ano, um pouquinho mais. Só para vocês terem uma ideia, acredita-se
que o nosso corpo tem uma decadência de 0,5% ao ano, na primeira década, dos 30 aos 40, 1% ao ano, dos 40 aos 50, 1,5% ao ano, dos 50 aos 60, e depois 2% ao ano. Isso é medido claramente na massa muscular. Então, é muito fácil medir a decadência muscular através de pequenas punções biópsias. Difícil medir nos outros órgãos, mas levando em comparação com o reino animal, há essa decadência. Então, essa decadência, que eu chamo de tendência, seria analogicamente como se ligasse uma escada rolante que desce. Até os 30 anos de idade, há um privilégio dessa faixa etária de ter uma capacidade de homeostasia, de reparação muito grande. Todos os animais, não é privilégio do ser humano, porque a natureza luta pela perpetuação da espécie. Então, aquelas agressões que um jovem de 25 anos faz e parece que não acontece nada na saúde dele, se ele fizer uma agressão 10 vezes menor com 35, vai dar sinais, porque ele entra no período de decadência, de aumento do processo degenerativo, de entropia biológica, como se fosse ligado uma escada rolante que só desce. A grande situação, o grande problema, a minha grande preocupação, e talvez onde eu mais tenho dificuldade, é de dizer para as pessoas que elas têm que parar de ficar estacionada no degrau da escada rolante que desce ano a ano. E que elas podem se virar na escada rolante e subir a escada rolante que desce. Como criança faz quando foge da mão dos pais e sobe a escada rolante que desce no shopping. E, se for possível, e isso é possível biologicamente, subir numa velocidade maior do que a velocidade de descida da escada rolante. Isso tudo é possível. Não só é possível, como isso tudo tem milhares de evidências científicas dizendo que isso pode acontecer. Eu quero conversar com vocês sobre esse aspecto, onde vocês precisam, vocês que estão aqui, 42 pessoas que estão aqui me ouvindo, vocês precisam colocar isso dentro da vida de vocês. Todos vocês podem conquistar a saúde que nunca tiveram na vida. Todos podem. Não é impossível, como também é muito fácil, é muito simples, porque o nosso corpo foi projetado para ter um nível de saúde que nós não conhecemos. Ele tem esse poder dentro de nós. E esse poder dentro de nós, vou trazer filosofia de novo aqui para a conversa. Jesus Cristo foi muito sábio como filósofo quando disse: deveis ser perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Gente, quem é cristão conhece essa frase, mas todos os cristãos que eu falo nunca ouviram, ou se ouviram, nunca entenderam essa frase. Considerando que todos que existem no Brasil, mais de 85% de cristãos, ou de criados, ou de vivendo na filosofia cristã, essa frase é poderosa para os cristãos. Tens que ser perfeito, deveis ser perfeito. Mas perfeito como? Como Deus, como o Pai que está no céu. E ser perfeito é ter uma saúde perfeita, mais do que uma saúde 100%, uma super saúde. Ah, você não acredita em Jesus Cristo? Muito bem, vamos pegar um outro filósofo, Nietzsche. O que Nietzsche disse lá
famoso livro dele, assim falou Zaratustra, o homem é uma ponte entre o animal e o super-homem. Gente, olha só, é um materialista falando. Nós não somos mais animais, nós já saímos do irracional, mas ainda estamos no caminho de alguma coisa que não somos ainda, que ele chamou de super-homem. E para ser super-homem tem que ter super saúde. Então, voltando de novo a todo esse processo aqui. Vocês têm que aceitar que vocês podem conquistar a saúde que nunca tiveram na vida. Eu tenho hoje 71 anos. Hoje eu tenho músculos que eu não tinha com 30 anos. Hoje eu tenho uma paz de espírito que eu não tinha com 30 anos. Hoje eu tenho um domínio dos meus pensamentos que eu não tinha com 30 anos. Eu tenho um sono melhor, eu tenho uma energia melhor. Eu chego ao final do dia totalmente descansado. Isso aqui não é pensamento, eu me sinto energizado. Não, isso é físico, isso é produção de ATP, isso aqui é mitocôndria sobrando para poder ter energia sobrando. Eu nunca tinha isso. Vocês podem também. Vocês não têm que acreditar nisso, porque ciência não é fé. Ciência é ceticismo. Vocês, profissionais da saúde, que têm uma visão mais aberta, não devem acreditar no que eu estou dizendo, mas vocês têm que aceitar, porque isso é ciência. E tem uma ciência baseada em evidências científicas, em dezenas, centenas de depoimentos, como vocês viram o depoimento da Solange, antes de começarmos essa live. Eu tenho entrevistado todos os meses participantes que reverteram o processo de perda de saúde, estão num caminho de conquistar uma saúde que nunca tiveram na vida, e vocês não continuam não acreditando, mas vocês são racionais, vocês têm racionalidade, são sensatos, e vocês não podem deixar de experimentar isso na vida de vocês. E aqui, sim, se vocês não fizerem isso, larguem o que vocês estão estudando. Larguem todo o desejo de vocês de querer ajudar outras pessoas, que isso aqui, eu prefiro que vocês vendam bala na feira, que assumam, do que serem hipócritas profissionalmente, de querer ajudar pessoas a terem saúde quando vocês não conseguem se ajudar a vocês mesmos. Eu não estou, gente, porque eu não conheço vocês, eu não estou olhando nos olhos de vocês, mas eu estou falando do que eu vejo nesse mundo dos profissionais da saúde que só estudam doenças e não se preocupam com a sua saúde. Por isso que a Solange está fazendo um curso que nós chamamos de Profissionais da Super Saúde, porque o nosso foco é no desenvolvimento da saúde. E aqui, quando a gente fala em foco, a palavra-chave é essa. Não existe tratamento para a cura de doença. Pode usar autoemoterapia, como vocês estavam falando aqui há pouco, pode usar ozonioterapia, pode usar o que vocês quiserem. Tudo isso é um paliativo, porque o princípio básico da manifestação dos sinais e sintomas de doença é a perda de saúde. Acreditar que procedimentos comuns ou procedimentos individuais possam recuperar a saúde é negar a natureza, é negar a biologia. Eu não aplico nada de terapia. Eu procuro ser um purista dentro desta área que eu chamo de medicina da saúde, ou de profissionais da super saúde. Eu só estudo recursos que aumentam a saúde. O meu foco, ele sumiu das doenças. A minha clínica, ela está à venda. Eu estou num processo de venda e dentro de alguns anos eu vou diminuindo a minha participação até fica uma participação infinitamente pequena, porque eu não quero trabalhar com doença, eu quero focar só na saúde. Para focar na saúde, nós temos que olhar
Para quê? Para a saúde. E temos que parar de olhar para a doença. Uma das primeiras coisas que as pessoas fazem quando entram no Prazer, que é um dos programas, ou nos 100 dias, é mudar a mentalidade, tirar o foco da doença. Eu estou aqui para emagrecer, eu quero curar da pressão alta, eu quero eliminar meu cansaço. Não vai conseguir nada disso, porque toda vez que tu foca no problema, o problema se magnifica, ele se aumenta. Eu já contei várias vezes, mas vale a pena contar a história do Dr. Paul Kieran Welton, o médico do mundo que mais entende de hipertensão. Ele é tão famoso no mundo da cardiologia que ele foi a Porto Alegre para ganhar o título de doutor honoris causa da URGS. E ele deu uma entrevista no jornal local lá que chama-se Zero Hora, o jornal mais lido lá. E uma entrevista de 2 páginas onde estava escrito em cima em letras garrafais, doutor hipertensão. E ele foi lá e foi falando sobre várias coisas interessantes. Eu recortei, selecionei, risquei a folha, mas no final da entrevista, ele disse a seguinte frase: eu tenho pressão alta, minha mulher tem pressão alta, meus 2 filhos têm pressão alta. Ou seja, a pessoa que mais entende de pressão no mundo não consegue curar as pessoas que ele mais ama. Passado alguns meses, foi a Porto Alegre me visitar um grupo foi feita uma imersão em saúde de um final de semana. E teve lá 150 pessoas que eram do processo de várias partes do Brasil. E eu perguntei lá pelas tantas, quem aqui tinha pressão alta quando entrou no Prazer, ou nos 100 dias? Tá? 23 levantaram a mão. Quantos ainda têm pressão alta? Só um senhorzinho levantou a mão. Ele já levantou a mão e já se levantou e disse assim, doutor, deixa eu explicar. Eu tomava 4 remédios, só estou tomando 1 e o médico disse que se eu continuar melhorando assim, em 60 dias eu estou livre dos remédios. Ou seja, por que o Dr. Paul Kieran Welton não consegue curar as pessoas que ele mais ama e nenhum dos seus pacientes? E essas 23 pessoas curaram a pressão alta, porque elas pararam de focar na doença e se preocuparam em desenvolver a saúde. Eu nunca estudei pressão alta. Claro, lá na faculdade, talvez. Eu nunca estudei tratamento de pressão alta. Se vocês me falarem de remédio, eu vou entrar aqui, eu não sei nada. Mas eu sei desenvolver a saúde. Eu sei ajudar as pessoas a desenvolver a saúde. Primeiro porque eu aprendi comigo, aprendi a desenvolver em mim. Então, vocês precisam desenvolver o máximo da saúde de vocês para conquistar a saúde que talvez nunca tiveram na vida. E parar de focar na doença. Virem-se de lado. Claro que, olha como é que eu fazia. Eu era um profissional de consultório. Desde a pandemia, não atendo mais consultório e, por isso, eu descobri que eu posso viver numa cidade melhor do que Porto Alegre. Eu vivia toda a minha vida em Porto Alegre e fiquei na pandemia fechado. Minha esposa era grupo de risco, nós tínhamos todo aquele medo da Covid. E daí, como eu vi que eu podia viver muito bem pela internet, eu me mudei para uma praia pequena de Santa Catarina, tem 30 mil habitantes, o nome da praia é Garopaba, um lugar muito energizado aqui, tem uma energia diferente. Nesse processo de desenvolvimento da saúde, você precisa aceitar essa possibilidade. Eu ia contar que desculpe. Quando eu estava no consultório, os pacientes vinham consultar comigo com dor na coluna. Doutor, eu estou com uma dor na coluna. Eu atendia ele com um jaleco branco engomadinho, porque as pessoas querem ver um médico vestido, fardado de médico, né? E atendia, colhia a história, examinava, tocava e disse assim, já sei o que tu tem. Já sei como te tratar. Às vezes eu pedia raio-x, às vezes não pedia, mas não importava. Eu já sabia, porque toda a minha experiência levava para isso. E daí eu fazia uma dramatização. Eu levantava, tirava o avental,
disse assim, daqui a pouco eu vou te tratar, mas agora eu quero te explicar por que que você tem essa dor. E o que você pode fazer para nunca mais ter dor. Depois que você entender isso, eu vou te dar o teu tratamento. E explicar para ele os princípios. Então, eu conseguia fazer os dois papéis, meio dramatizado, porque era meio esquizofrênico, é um pouco médico de doença, depois o médico da saúde, mas a separação era para o paciente entender que, se ele fizesse aquilo que eu estava orientando, ele iria se curar. Focar na saúde. Vocês vão continuar tratando seus doentes. Eu acho que é importante a medicina da doença, as terapias das doenças, claro que são importantes, que são interessantes, para ajudar os recursos de desenvolvimento da saúde. Vamos ver uma coisa assim, para deixar bem claro. Assim. Qual é o principal recurso para aumentar a saúde? Aquele que aumenta mitocôndrias. Porque a perda da saúde se dá muito pela diminuição das mitocôndrias. Então, se eu conseguir fazer alguma coisa que crie uma mitocondrogênese, uma biogênese mitocondrial, eu vou estar aumentando a energia desse corpo. Olha só como uma coisa complicada, gente. Você passa o dia sofrendo danos no teu corpo. Todos nós, todos nós. Alguns danos que acontece mesmo que a gente não queira, que são os resíduos metabólicos, as consequências do metabolismo, da poluição, da alimentação inadequada, de esforços, de cansaço, de perda de células. A gente ocorre durante todo o dia essa perda de agressões ao corpo. E essas agressões ao corpo, elas só vão ser reparadas durante o sono profundo. E é lá no sono profundo que se dá a reparação dos danos que aconteceram durante o dia. E essa reparação se chama homeostática e pode reparar completamente se você tiver todos os recursos naturais. E ali você vai reparar a perda das mitocôndrias. Vocês sabem qual é a vida média de uma mitocôndria? 10 dias. Ou seja, a cada dia, 10% das mitocôndrias são renovadas. O cérebro reptiliano é esse que fica aqui embaixo, aquele cérebro primitivo, tem 200 milhões de anos, que é o único que cuida da vida, ele tem a tendência de economia energética. Até os 30 anos, não. Por que até os 30 anos, não? Porque é o momento da reprodução, da perpetuação da espécie. Então, ele não economiza nada. Ali ele gasta tudo que ele tem o direito para poder ter filhotes saudáveis, mais saudáveis possíveis. A partir dos 30 anos, a partir de 1/3 da vida de todos os animais, ele começa a economizar energia. E ele vai, por exemplo, uma célula cardíaca tem 5.000 mitocôndrias, em média aos 30 anos de idade. Ou seja, a cada dia, o cérebro reptiliano tem que substituir 500 mitocôndrias, 10%, porque tem idade média, a vida média dela é de 10 dias. Vamos imaginar que o indivíduo é 100% sedentário. Ele passou o dia todo sentado aqui na frente do computador, em momento nenhum ele ficou cansado, em momento nenhum ele ficou ofegante. Em momento nenhum ele usou as mitocôndrias todas que tinha. Durante a noite, esse cérebro reptiliano, ele vai repor as 500 que precisa, ou já que não está usando nem a metade das 500, das 5.000, vão repor só 450. Esse raciocínio, que o cérebro reptiliano não faz, mas isso aqui é metabólico, isso aqui o cérebro trabalha com isso. Então, eu te pergunto hoje, vocês que estão me assistindo aqui, em algum momento hoje, vocês usaram as mitocôndrias que o teu coração tinha?
Como é que eu vou saber? Teu coração bateu mais depressa por algum esforço físico? Você chegou a ficar um pouco ofegante? Ótimo! Teu cérebro reptiliano vai entender que tu está precisando dessas mitocôndrias. Não! Amanhã tu vai ter menos mitocôndrias. É assim que funciona essa decadência da escada rolante que desce. E se você chega no final do dia cansado? Já imaginou? Ah, mas isso é normal, eu trabalhei muito. Trabalhou muito nada. Você não tem mitocôndrias para trabalhar muito. Esse é teu problema. As pessoas que trabalham muito têm que ter muita mitocôndrias para chegar ao final do dia descansado, para chegar ao final do dia e poder brincar com o neto, poder sair para dançar, porque isso é fundamental para quê? Para o trabalho de reparação que vai se dar durante o sono profundo. Se você não tem energia, se você chega à noite sem energia, vai faltar mitocôndrias, vai faltar ATP para você reparar os danos do dia. E daí a tua saúde amanhã vai ficar, a tua saúde celular amanhã vai ficar um pouco menor que a saúde de hoje. É por isso que a gente entra na faixa da escada rolante que desce. Então, a primeira coisa que tem que fazer é aumentar as mitocôndrias. Qual é o órgão do corpo que mais aumenta mitocôndrias? É o coração. Porque o coração ele tem muita mitocôndria. Então, se ele tem 5.000, e é possível manter esses 5.000 até idades muito avançadas, esse estímulo ele vai fazer com que não se perca mitocôndria. Ou, se perdeu, vai fazer com que se recupere mitocôndrias perdidas. Outra função que trabalha, que aumenta a mitocôndria, é a função muscular. Quanto mais tu trabalhar com o teu músculo, e aí vale qualquer trabalho, mais tu usa mitocôndrias. E mais as mitocôndrias, esse uso de mitocôndrias vai impactar no cérebro reptiliano. Então, se você trabalhou muito, ficou com os músculos cansados, você vai impactar o cérebro reptiliano e ele vai dizer assim, epa, eu não posso tirar as mitocôndrias desse músculo aqui. Pelo contrário, eu tenho que dar mais mitocôndria. E, gente, parece que a gente está falando aqui, dá mais ou tirar mais, isso aqui é apenas uma decisão, é caro ou coroa? Não! É um trabalho metabólico dificílimo. Para aumentar mitocôndrias, tem que aumentar hormônios de crescimento, porque o hormônio de crescimento é o mestre de obras que vai trabalhar. Vai ter que fazer um gasto metabólico energético muito grande para aumentar. E isso aqui só vai ser feito se for necessário. Então, o trabalho braçal é fundamental até certo ponto, porque se passou do ponto, entra no overtraining e se machuca. Eu não faço trabalho braçal, mas eu faço musculação. Então, eu simulo no exercício. Hoje eu fui para musculação, hoje foi meu treino de perna. Eu fui ao máximo, limite, todos os treinos, os exercícios, queimou o meu músculo. Eu dizendo para o cérebro, tá vendo? Eu estou precisando mais mitocôndria aqui, cérebro. Vamos trabalhar essa noite. O primeiro fator é exercício que aumenta a mitocôndria. O segundo fator que eu quero que vocês conheçam. Vocês já vou fazer uma pergunta diferente. Eu estou aqui com 45 minutos. Guilherme, me falaram que eu tinha de 1 e meia. É isso? Tá. É isso? Tá. Eu vou tentar ficar ali na 1h15. Vocês sabem, vocês que estudam biologia, vocês sabem qual é o maior órgão, ou maior ou mais importante órgão endócrino do nosso corpo? A tireoide, a hipófise, a pituitária, as glândulas suprarrenais, os músculos. Vocês já ouviram falar de uma substância chamada miocina? É um nome novo, relativamente novo para a ciência. A primeira miocina descrita foi a interleucina 6, há 20 anos atrás. Lá por 2011, havia meia dúzia de miocinas. Então, miocina
é uma substância produzida pelo músculo em resposta à contratura muscular. A qualquer contratura muscular, o músculo produz miocina. E essa miocina tem 3 efeitos, ou 3 ações. Ação autócrina, ela é produzida para atuar dentro do próprio músculo, autócrina. Ação parácrina, ela é produzida para atuar junto, fora do músculo, mas junto ao músculo. Então, o músculo produz miocinas para atuar no osso, nos tendões, nas cartilagens. E terceiro, ação endócrina. A miocina produzida que não foi utilizada entra na circulação, hormônio, e vai atuar à distância. Sabem quantas miocinas existem descritas hoje? Mais de 650. Ou seja, vocês têm 650 substâncias diferentes produzidas pelo músculo que vai atuar no cérebro, que é o que nós queremos, mas no fígado, na pele, no intestino, no coração, em todos os órgãos do corpo. A miocina é o maior agente anti-inflamatório que existe no corpo. Se você tem uma inflamação no joelho e fizer exercício com o ombro, esse exercício produz miocina, aquela que não for utilizada aqui, vai lá atuar no joelho. Se sabe bem como aumentar as mitocôndrias do cérebro? Sim, vocês querem ter um cérebro de alta performance? O Guilherme andou falando há pouco, num termo parecido com esse, porque vocês são intelectuais, vocês usam a cabeça, querem ter um cérebro com super energia, querem ter muita mitocôndria no cérebro. Como é que aumenta? Aumentando as mitocôndrias dos músculos, que vão gerar miocinas, que vão circular e ir para o cérebro, estimular o aumento das mitocôndrias do cérebro. E aqui entra o que a gente sabe em cima de todos os exercícios. São dose dependentes. Tanto a musculação quanto os exercícios cardiovasculares. E dose dependente quer dizer o seguinte: se eu fizer esse movimento, eu estou produzindo miocina. Se eu fizer esse movimento com 15 quilos, eu estou produzindo muito mais miocina. Se eu fizer esse movimento até o limite, eu estou produzindo mais miocina do que se eu parar 2 ou 3 repetições antes. E se eu for até o limite, o cérebro reptiliano entende: esse músculo não deu conta do recado. Porque eu estou fazendo exercício e no último momento ele falha. Eu não consigo terminar. O cérebro reptiliano entende que eu não consegui terminar, logo está faltando músculo. E ele vai aumentar a massa muscular. E se aumentar a massa muscular, olha só que beleza! Está aumentando a capacidade de produzir miocina. Junto com a miocina de 5, 6 anos para cá, ela deixou de ser uma classe de substância e passou a fazer parte de um outro grupo de substâncias chamada exercinas, exerkines, em inglês, que são substâncias produzidas pelo exercício. Dentro delas, as miocinas são o principal grupo. Mas tem outros pontos que produzem exercinas que ajudam, que são também hormônios, porque elas circulam e vão atuar à distância, é a definição de hormônios, que são produzidas pelo osso, pelo fígado e pelo coração. São 3 órgãos que até hoje foi descoberto que produzem exercinas. Então, aqui vamos colocar mais uma coisa para vocês aqui. Porque eu estou trazendo para vocês informações que eu gostaria que vocês colocassem na vida de vocês. Todos vocês conhecem, ou não, o que é telômero. Aqueles que não conhecem, eu vou explicar de forma bem rápida. Tem o cromossomo, DNA, na ponta do cromossomo tem uma proteção, como se fosse aquela proteção que tem na ponta do cadarço, aquele plásticozinho que tem na ponta do cadarço que não deixa desfiar o cadarço. Foi assim que Elizabeth Blackburn, ganhadora do Prêmio Nobel de 2009, descreveu o telômero, como se fosse aquele plásticozinho da ponta do cadarço. Vale. Então, esse telômero, ele protege o DNA.
E esse telômero, ele encurta a cada divisão celular. A gente sabe que, pela lei de Hayflick, que foi o Leonardo Hayflick que fez essa lei em 1956, ou seja, mais de 50, e ainda é muito atual. O corpo humano ele tem condições, a célula humana, de se dividir em torno de 50 vezes. É o limite de Hayflick. A cada divisão, o telômero encurta. E o telômero curto é sinal de envelhecimento. O telômero curto, quanto mais curto, mais são as doenças. Por isso que as doenças relativas ao envelhecimento, elas começam, são muito decorrentes do tamanho do telômero. Telômero curto tem muito mais doença que telômero comprido. Pega indivíduos de 71 anos com telômero maior, eles não têm doença ou têm menos doença do que indivíduos com 70 anos com telômero menor. Então, não a idade biológica é diferente da cronológica. A idade biológica tem a ver com todas as características de indicadores de saúde do indivíduo, as características biológicas, de capacidade física, principalmente. Então, telômero encurta com a idade. Eu tenho telômeros mais curtos que meu filho, e meu filho tem telômeros mais curtos que minha neta. Essa é a regra geral. O telômero pode ser aumentado. Então, vocês que estudam, vocês têm que ler esse livro. O segredo está nos telômeros. O livro é da Elizabeth Blackburn e Elissa Epel. A Elizabeth Blackburn foi a ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina de 2009. Esse é um livro de cabeceira para nós, porque ela trabalha aumento do telômero. Diminuir telômeros significa envelhecer. E aumentar telômero? Rejuvenescer. Então, não quer dizer que vai rejuvenescer. Nós estamos pegando um único fator biológico. É possível aumentar telômero. Se aumentou telômero, aumenta as possibilidades de rejuvenescimento. Gente, mas esse já é o segundo. Qual é o outro fator clássico de estudo do envelhecimento? A mitocôndria. Diminuir a mitocôndria, envelhecer. Aumentar a mitocôndria, rejuvenescer. Opa, já temos 2 fatores. E assim, é possível aumentar todos os fatores, reverter todos os fatores de envelhecimento. Então, vamos voltar para o telômero. O telômero é um sinalizador de envelhecimento. E o envelhecimento está muito ligado à perda de saúde. Então, quando tu perde saúde, tu envelhece e o telômero diminui, sinalizando essa diminuição. O telômero não tem nenhuma função dentro da célula, ele é só um sinalizador, mas extremamente utilizado. Se for possível aumentar telômeros, é claro que vocês querem aumentar o telômero de vocês. Óbvio que querem. E como é que se aumenta telômero? Exercícios. O que mais aumenta telômero, se vocês estudem itens, tem dezenas de trabalhos no PubMed para vocês pesquisarem. O que mais aumenta telômero é musculação, exercícios cardiovasculares, que são ou exercícios intervalados ou exercícios aeróbicos. 3 coisas que aumentam telômeros. Então, gente, se vocês querem rejuvenescer, e ao rejuvenescer, diminuir os sinais e sintomas de perda de saúde, vocês precisam fazer exercícios que estimulem o cérebro reptiliano. E exercícios como musculação, que é chato para quem faz errado e é maravilhoso para quem faz certo. Deixa eu ver se... Eu tinha trazido... Está aqui, ó, minha ficha de treino. Eu levo para a academia toda dobradinha, toda amassada, toda arriscada. E hoje eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios de perna. Dos 6 exercícios, eu aumentei o peso no 6. Aumentei o peso no 6. Foi um dia excepcional hoje para mim, porque às vezes eu aumento em
4, 5, e nos outros eu só aumento o número de repetições. Hoje eu consegui aumentar o peso de todos eles. Eu anoto, já bem pertinho aqui, eu anoto, não dá para ver, né? Ali, o peso, quantas repetições eu fiz na primeira, na segunda e na terceira série. Aqui, por que isso? Eu detesto aquela dor, aquele cansaço, quando chega, hoje era perna, né? Quando eu estava fazendo exercício e começa a queimar, não é gostoso. Mas quando terminou, foi muito bom, foi muito feliz, eu saí renovado. Por quê? Porque o meu corpo foi programado para fazer exercícios de alta intensidade. O meu corpo, nosso corpo foi programado para liberar pelo cérebro neurotransmissores toda vez que eu faço uma ação correta para a minha vida e para a minha saúde. E quais são os neurotransmissores? 6. A famosa endorfina, serotonina, dopamina, adrenalina, anandamida e ocitocina. Todos os 6 eu liberei. E os 6 dão sensação de felicidade. Os 6 são, entre aspas, hormônios da felicidade. Por que o cérebro liberou? Porque diz assim, o Ronaldo, tu fica feliz porque tu fez certo, é isso que tu tem que fazer. O cérebro libera também em outras situações da vida. Quando você faz uma boa ação, ajudar aquela senhorinha idosa com andador a atravessar uma rua, quando tu chega do outro lado da rua, tu te sente bem. Neurotransmissores. O cérebro, quando você faz uma alimentação adequada, que você come, faz uma alimentação correta, não comendo em excesso e não comendo errado. A sensação depois do almoço, como é que é? Altamente prazerosa. Liberação de neurotransmissores. Então, tem várias coisas que liberam os neurotransmissores. Mas o que mais libera é o exercício. Então, provando que a felicidade de fazer o exercício é liberado pelo nosso cérebro. E quando a gente faz uma coisa errada, daí existem neurotransmissores da infelicidade? Não, nada. Não existe nenhum neurotransmissores que baixa a condição de felicidade. Mas então, por que quando a gente faz uma coisa errada, a gente se sente tão mal? Porque há uma retirada do sangue dos neurotransmissores da felicidade. Ou seja, os neurotransmissores da felicidade que jogam com a tua felicidade. Então, você agrediu uma pessoa e depois se sentiu mal. Mas à medida os teus neurotransmissores, tudo perto do zero. Há um mecanismo de retirada. Ninguém sabe, não tem essa explicação por quê, mas que acontece isso, acontece. Voltando, então, o que aumenta telômeros do exercício? O que mais aumenta telômeros? Jejum aumenta telômeros e controle mental. O livro da Elizabeth Blackburn fala muito dos efeitos psicológicos em cima dos telômeros. E tem até uma pesquisa que fizeram levando pessoas para meditar em mosteiro e que aumentou o telômero. Se você já for em mosteiro, só come lixo lá, é só carboidrato. E não tem exercício. O máximo que faz lá é mexer no jardim, e mesmo assim eles aumentaram o telômero, mostrando que a meditação, 6 horas de meditação por dia, foi o trabalho esse, pode aumentar telômeros. Meditação e todas as coisas de controle mental. Daí entra mindfulness, respiração consciente, yoga, tai chi chuan, danças sagradas, danças circulares, contemplação, contempla um pôr do sol, contempla a natureza. Isso aí aumenta, há um controle mental que aumenta telômero. E agora, o que mais aumenta telômeros? Já vimos que só aumenta a mitocôndria e os exercícios. Alguns autores referem que um jejum pode aumentar. Já encontrei artigos falando sobre isso. Mas tá, vamos botar o jejum junto. Mas nada aumenta mitocôndrias. O que mais aumenta telômeros? As técnicas de controle mental. E deu! Terminou os efeitos para aumentar telômeros e mitocôndrias.
Agora vem os outros recursos que são fundamentais para os primeiros funcionar. Aonde que aumenta, que vai produzir o aumento das mitocôndrias e dos telômeros? No sono profundo. Então, se você fez tudo certo no dia de hoje e não teve um sono profundo, o que aconteceu? Você não vai ter os benefícios do exercício e da meditação. Eu passei a noite acordado num velório, coisa chata. Não importa que o motivo seja nobre. O importante é que naquele dia você destruiu a tua saúde, naquela noite. Então, é preciso ter um sono profundo, que deite cedo. Quem é que gerencia o processo de reparação do nosso corpo e construção de mitocôndrias e aumento de telômeros? Hormônio de crescimento. Quando é que o hormônio de crescimento é liberado? Ele tem 2 pulsos altos. Logo após o exercício, tem um pulso alto. Durante todo o dia, são pulsos pequenos de liberação. E à meia-noite, outro pulso alto. Num sono profundo. Para ter um sono profundo à meia-noite, você tem que dormir 10 da noite. 11 horas no máximo. Se você for dormir meia-noite, o teu sono profundo vai chegar lá por volta da 1 hora. Já perdeu grande parte. É da meia-noite, o pico é da meia-noite, começa um pouquinho antes da meia-noite e vai até as 3. Então, vai perder hormônio. E se perder o hormônio de crescimento, perdeu o mestre de obras. Não adianta, não vai reparar nada. E aí entra o nono. Na verdade, eu falei rapidamente no jejum, já volto a falar do jejum, mas que eu coloco em quarto, mas eu vou apresentar para vocês em nono. O 8º que eu vou apresentar agora, que vai pular para nono, é a alimentação saudável. Para que serve a alimentação saudável? Gente, parem para pensar um pouquinho. Se vocês entrarem aqui na internet e procurarem lives sobre saúde de todos os meus colegas, todos colocam alimentação saudável na frente. Todos colocam. Quando eu faço live em conjunto, assim, não, eu nunca pensei que a alimentação saudável fosse o nono. Raciocina fisiologicamente. O que é uma alimentação saudável? É fornecer nutrientes e micronutrientes para o corpo, para ele utilizar durante o sono profundo, pela ação do hormônio de crescimento, na reparação e na construção de um corpo melhor. É como se você tivesse uma casa e que você quisesse reformar a sua casa. E você resolveu fazer um projeto para reformar a casa. E esse projeto incluía lá a compra de todos os materiais. E você foi lá na loja Leroy Merlin, sei lá se tem tudo lá, e diz assim, eu quero comprar tudo. E aí você chega e coloca tudo na frente da tua casa, ali, no pátio ali da tua casa. É uma nutrição saudável, cheio de nutrientes e micronutrientes. Mas você não tem... Você tem um projeto, o projeto é da nossa natureza. Todos nós temos dentro de nós as forças naturais. É um projeto, o projeto está pronto. Mas agora precisa trabalhar. Quem é o teu mestre de obras? O hormônio de crescimento. Não foi liberado essa noite. Tudo bem. E quais são o resto? Não teve estímulo, não teve nada. O que tu vai fazer com aquela alimentação maravilhosa? Vai aumentar a mitocôndria? Não. Vai aumentar telômeros? Não. Vai reparar danos? Não. Para que serve aquilo ali? Perdeu-se até a alimentação adequada. Estão entendendo a importância? É claro que tem que ter. Eu defendo uma alimentação saudável com 9 itens. Se sobrar tempo, eu até posso voltar. Já passei de 1 hora. Tá. Doutor, pode continuar, viu? Fica tranquilo. Não esquenta a cabeça, não. Pode continuar, que a gente está atento. Eu vou começar a desacelerar aqui, porque senão eu vou... Se me deixa eu falar, eu vou até meia-noite. Tá. O nono recurso é o jejum. Porque o jejum, gente, ele precisa ser feito se teu corpo souber usar gordura. As pessoas que têm um metabolismo glicídico, que precisam do carboidrato para gerar energia,
não podem fazer jejum, porque se o corpo não sabe utilizar a gordura para gerar ATP, ele vai entrar em estresse físico e o jejum passa a ser prejudicial ao corpo. Então, para fazer jejum, é fundamental que você ensine teu corpo a usar a gordura em vez do carboidrato. E se você come em todas as refeições gordura e carboidrato, é um problema. Me diga uma coisa, se você comer gordura em excesso, o que acontece? O corpo pega essa gordura que está em excesso e leva para os depósitos de gordura. Não passa pelo fígado, ele vai direto para os depósitos. Faz algum mal ter excesso de gordura no sangue? Não. Se você comer carboidrato, um pouco a mais do que seja, aumenta o nível pós-prandial de glicose. O que o corpo faz? Se essa glicose sobrar, o que acontece? Alguém sabe? Se aumentar a glicose no sangue, acontece um fenômeno chamado glicação. Glicação é uma forma de caramelização. É como vocês fazem caramelos. Caramelos pega açúcar, põe numa frigideira, fica mexendo, fica gosmento. Glicação é gosmenta, é glicose gosmenta. Isso aqui é altamente danoso para o corpo. Então, a primeira coisa que o corpo faz é tirar esse excesso de glicose do sangue. E ele vai tirar todo esse excesso de glicose, deixa a gordura ali, porque gordura não faz mal. E usa como energia. Mas as células têm um limite. Chega, não quero mais. Aí continua sobrando energia, sobrando glicose. O pâncreas produz um monte de insulina para tirar essa porcaria do sangue aqui. E essa insulina joga para dentro da célula mais glicose. A célula fica entupida de glicose e está sobrando glicose. O pâncreas produz mais insulina ainda. E pega essa insulina e faz o quê? Pega essa glicose e faz o quê? Leva para o fígado. E o fígado para tudo que está fazendo para tirar esse excesso de glicose do sangue para não gerar glicação. E ele faz o quê? Transforma em gordura. Ah, daí agora fica tudo bem. Negativo. Essa gordura é uma gordura transformada pelo fígado, que vai ficar armazenada no fígado, gerando a esteatose hepática, e vai ser jogada para o sangue e vai ser depositado principalmente na gordura visceral. A gordura que você come, a dietética, vai mais para a subcutânea, vai para a visceral também, mas vai mais para a subcutânea. A gordura produzida pelo fígado vai toda para a gordura visceral. Por isso que quem tem barriguinha tem estatose hepática. Então, esse processo, o teu corpo está viciado. Você come carboidrato manhã, tarde e noite, ou ainda você come de 3 em 3 horas, como aquelas nutricionistas modernas, mas toda desfocada da fisiologia, dizem que tem que comer de 3 em 3 horas, e tem que ter uma comida equilibrada, tem que comer um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de gordura, um pouquinho de carboidrato, menos gordura e um pouquinho de proteína, transformando as pessoas em pessoas cada vez mais doentes, que é o que acontece nos últimos 60 anos. Então, o teu corpo está dependente da gordura, do carboidrato, metabolismo glicídico. E você precisa recuperar a capacidade de produzir energia da gordura que teu corpo não usa há quantos anos? Então, você precisa parar de comer carboidrato, fazer uma dieta low carb. Não precisa ser cetogênica, pode ser uma dieta low carb. E daí você vai construindo esse metabolismo lipídico. A partir de 15 dias, você já tem condições de fazer jejum. E ao fazer jejum, o teu corpo vai lá no depósito, tira a gordura, leva para o fígado, tira a gordura e usa como energia. Mas a glicose que o corpo precisa, o fígado produz através da neoglicogênese. Se você fizer esse jejum, ele sai da 9ª posição, que eu coloquei ele provisoriamente agora, e vai lá para 4º lugar, antes da meditação. E se você for fazer o exercício em jejum, ele passa a ser primeiro. E o 10º recurso são os suplementos. Porque a nossa alimentação não é suficiente
para dar conta de toda a entrega de nutrientes e micronutrientes para o nosso corpo. E ao não conseguir isso, nós temos que suplementar. Então, são os suplementos que sejam necessários. Existem 2 tipos de suplementos. O suplemento que você pode medir com segurança no sangue, vitamina D e vitamina B12. E os suplementos que você pode medir, mas não tem segurança. Magnésio, por exemplo. O magnésio sempre vai estar normal no sangue, mesmo que se faça testes intracelulares, ele vai estar com deficiência intracelular, mas no sangue vai estar sempre na dose normal, porque no sangue ele só tem 1% de todo o magnésio do corpo. Então, você tem que tomar de uma forma quase empírica, acreditando nos trabalhos científicos, acreditando na suplementação. E aqui entra uma outra coisa que você precisa saber. O suplemento de forma para não ficar doente e suplemento de forma para ter um funcionamento ideal do teu corpo. Vitamina D, para não ficar doente. Acima de 30 tá bom. Vitamina D para ser saudável. Acima de 50 tá bom. Vitamina D para ser ótimo, o melhor funcionamento do corpo. Então, tem que ter vitamina D igual o do salva-vida do Havaí, que tem sol o ano todo, com ultravioleta B o ano todo. 75 a 95. Esse é o padrão do salva-vida do Havaí. E do surfista do Havaí é um pouquinho menos, 65 a 85. Então, é um pouquinho menos isso. A vitamina B12, até 300 é o mínimo para não ficar doente. Até 500 está de bom tamanho. É o que diz os valores de referência. Mas para você ter um cérebro de alta performance, tem que estar 800, 900, 1000. Ok, gente? Eu acho que eu não sei se eu coloquei tudo. O meu objetivo era trazer para vocês a obrigatoriedade de lutar e desenvolver a saúde de vocês. Ninguém vai me obrigar a fazer isso. Então, sai da área que tu entrou. Vai vender bergamota na feira. Porque se você quer estar fazendo um curso só para ganhar dinheiro, você vai estar criando um karma, entre aspas, na tua vida. Se você quer ajudar pessoas a curar as doenças e você usar apenas terapias, você não vai curar ninguém na tua vida. Melhorou, eu faço autoemoterapia. Não estou nada contra, estou dizendo, deve fazer como apoio até ter saúde. Depois que tem saúde, não precisa. Ela ajuda as pessoas, ajuda, mas volta de novo, porque não combate a causa dos problemas, que é a doença. E vocês não têm alternativas. Infelizmente, vocês estão assistindo essa aula aqui agora. E não tem alternativa de dizer assim, não, eu acho que isso que o Ronaldo falou é bobagem, isso não é científico. Então, prova, vai lá no PubMed e me traz um trabalho contrariando alguma coisa que eu falei aqui hoje. Eu não acredito que eu tenho que melhorar a saúde para melhorar a saúde dos outros. Isso é hipocrisia. Você vai ensinar o teu aluno a fazer musculação e você não faz? Não vou ensinar. Pronto, já não está mais ensinando o principal recurso. Você vai ensinar o teu aluno a ter uma alimentação saudável e você tem gordurinha na barriga? Que hipocrisia é essa? Que alimentação saudável é essa que você não consegue se alimentar adequadamente você mesmo? Você vai ensinar o teu aluno a ter um sono adequado se você vai dormir às 2 da manhã vendo Netflix? Essa hipocrisia é aceita na medicina da doença. Você consulta qualquer médico obeso, doente, tomando remédio, porque ele é técnico, ele vai te dar um remédio que tem indicação para diminuir, vai te dar um remédio para manter a pressão, para não piorar a pressão, mas não vai ajudar a curar a pressão. Então, se vocês estiverem pensando apenas em usar terapias, por mais holísticas que sejam, para combater a doença, vocês vão se frustrar, porque não vão ajudar o doente de vocês. E o doente de vocês melhora, volta, e quando volta a terceira vez, não vai procurar você, vai procurar um outro terapeuta com uma outra fórmula mágica. E aqui os nossos clientes procuram, né?
a pílula mágica, me dá o suplemento que vai resolver meu problema, me faz a autoterapia para eu não pegar Covid. Não vai pegar, não é isso. Só não vai pegar Covid quem tem uma imunidade elevada, e para isso tem que ter uma saúde intestinal elevada, para isso tem que ter um processo hemostático regenerativo elevado. Ok, gente? Doutor, muito obrigado pelas suas palavras até aqui. Eu estou particularmente maravilhado por saber tudo isso, né? E principalmente saber que é possível ter uma super saúde através de todas as metodologias que o senhor apresentou. Eu achei muito válido, gostei muito da aula. Já começo agradecendo mais uma vez, né? E agora, doutor, se o senhor tiver uma disponibilidade, a gente vai abrir para algumas perguntas. O senhor respondeu algumas perguntas de algumas pessoas que já deixaram aqui no chat. E eu também vou pedir também para que quem quiser fazer alguma pergunta, levantar a mão pelo sistema, pelo próprio Zoom, que aí eu tenho como controlar aqui e liberar o microfone da pessoa, tá? Bom, inclusive o Geovair já deixou a mão levantada. Doutor, é só alguns complementos aqui que algumas pessoas trouxeram. Enquanto o senhor estava falando da questão dos carboidratos, da redução de carboidratos, o Douglas perguntou se a gente deve retirar os carboidratos complexos como o amido ou os mais simples como a frutose, ou retirar todos os carboidratos, assim fazer a redução de todos os carboidratos. Depende. Qual é o objetivo do Douglas? O Douglas já está com uma super saúde, já tem mais do que o metabolismo lipídico, já tem uma flexibilidade metabólica. Não tem que tirar carboidrato, não. Pode comer tranquilamente as raízes, os tubérculos, as frutas, eventualmente os cereais. Ah, mas o Douglas, ele é dependente de carboidrato. Ah, então seria importante ele tirar antes de fazer jejum. Mas fazer jejum é importante? Claro que é. O jejum é um dos principais fatores de autofagia e de longevidade. Então, sem jejum, não consegue ter vida longa. E, além disso, o jejum é fundamental para a performance cognitiva. Experimentem se preparar, fazer jejum e começarem a trabalhar em jejum. Olhe a performance que tem. Então, se o indivíduo tem problemas de saúde, é importante que ele fique um tempo sem comer até os carboidratos bons. Se ele ficou um tempo, recuperou toda a saúde perdida, pode voltar a comer. Mas não pode comer tanto que anule o metabolismo lipídico. Existem 3 metabolismos: o glicídico do açúcar, o lipídico, que é a mais nobre, e, finalmente, o indivíduo super saudável, não precisa muito saudável, ele tem uma flexibilidade metabólica. Ele come carboidrato, come gordura, e o corpo aprende a usar os dois. Ele tem flexibilidade. É como o carro flex. Põe álcool, põe gasolina, funciona igual. Perfeito. Então ótimo. Então já fica esclarecido esse ponto também. E eu acho que já entrou na questão que a Zélia tinha me perguntado também, para perguntar sobre o jejum. Você já trouxe aí um apanhado legal sobre o jejum também, né? Bom, doutor, inclusive, teve algumas pessoas aqui que, como a Silvone, pediu para o senhor digitar essas etapas. Se o senhor puder digitar e colocar no chat para a gente essas etapas que o senhor colocou agora, de 1 a 9, para essa ordem ficar descrita, e eu coloco no nosso grupo do WhatsApp depois dessa ordem que o senhor deixou. Nós estamos aqui com 20 horas e 50 minutos. Eu vou falar, não vou digitar. Tá. Porque eu já falei dezenas de vezes na internet. Quem me acompanha na internet sabe de cor isso aí. Musculação, exercícios intervalados, o HIIT, exercícios aeróbicos, meditação, mindfulness e respiração consciente. Eu coloquei os 3 porque pode ser feito os 3 todos os dias. Sono, alimentação saudável, jejum e suplementos. Está aqui no minuto, às 20 horas e 50, 1h50 da gravação, vocês vão encontrar isso. Com certeza, ótimo. Então, também esse ponto já ficou esclarecido, todos já ouviram, e de fato eu já ouvi ele falando muitas vezes na internet isso também. Então, acredito que já não seja mais novidade. Bom, agora eu vou deixar aqui, vou primeiro liberar o microfone do Geovair Tomás, tá? O primeiro que está na fila,
Ele vai fazer uma pergunta em áudio mesmo, aí o senhor responde para ele depois. Giovair, pode desbloquear o seu microfone. Boa noite e a sua pergunta, por favor. Boa noite, doutor Uronal. Como está o Boa senhor? noite, Giovair. Tudo em paz? Cada vez mais. Muito obrigado pelo aprendizado. Realmente é fantástico, cada vez mais aprendendo com você. É sempre muito bom. Acompanho você também na internet já há bastante tempo, né? E eu gostaria de saber como é que estão os estudos aí na sua cidade, já que a sua cidade vai estar entre as mais longevas também aqui do Brasil. E eu gostaria de saber como é que é, se pode conhecer, como é que estão os estudos para isso, para aprender um pouquinho mais com isso, né? Eu falo porque eu gosto bastante das Blue Zones, né? E eu me especializei de Loma Linda, né? Até porque também sou adventista do sétimo dia e são os povos mais longevos, né? Não dá atenção direta aos telômeros, né? Mas comprei o livro da doutora Elizabeth Blackburn, né? Por sua recomendação e acompanho bastante o seu material, né? Giovair, na verdade, sim, eu sou com 71 anos, numa situação que eu estou, e onde eu já estava começando a se tornar rotina a minha prática pela internet, eu tinha que desenvolver um novo desafio. E esse desafio é tornar Garopaba, uma cidade de 30 mil habitantes, na capital de saúde do Brasil. E esse desafio, em 3 anos. Por que 3 anos? Para aproveitar o poder público, não mudar a prefeitura. Então, esse desafio tem 3 pilares: tem um pilar público, da Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação e Secretaria de Turismo, o pilar empresarial, através da associação comercial, levando saúde para as empresas, o pilar comunidade, que é juntar os profissionais de saúde. Cada pilar desse é um parto de fórceps. Não sei se o termo é politicamente correto, mas é muito difícil. São pequenos avanços, são muito adubo para começar a dar pequenos passos. A ideia, sim, o grupo já está grande, já tem mais de 50 pessoas envolvidas nisso, todo mundo se sente motivado, mas os passos, os avanços são pequenos. Então, não é o momento de vir conhecer aqui ainda Jeovair. Tem que deixar acontecer. E o projeto todo é, em 50 anos, criar a primeira Blue Zone planejada do mundo, né? Porque todas as 5 Blue Zones que existem são Blue Zones que aconteceram naturalmente dentro da cultura do povo. Então, isso aí loteria biológica. As pessoas que nasceram lá em Okinawa têm uma vantagem maior que as pessoas que nasceram na ilha do lado. Mas aqui nós queremos criar esse projeto aqui. Então, eu vou manter vocês informados, porque se mudar a saúde numa cidade como Garopaba, pode mudar em qualquer cidade do Brasil. E daí sim, eu tenho um novo desafio de levar essa experiência para as outras cidades do Brasil. Maravilha. Só para mais uma, o senhor conhece Guabiruba? Não. Não? É aí no Santa Catarina, né? Ali pertinho, só que a ideia é eles serem a Loma Linda brasileira, né? E realmente lá tem bastante longevos também. Já palestrei algumas vezes lá na cidade, tem bastante Deixa lá eu também. anotar. Guabiruba. Isso, Guabiruba, ali no Lajeado Baixo. Ali tem bastante longevos também. E eles se denominam a Loma Linda brasileira, né? Eles se autodenominam. No Rio Grande do Sul tem uma cidade chamada Veranópolis, onde o Instituto de Geriatria da PUC já trabalha lá com eles, lá fazendo avaliações há mais de 20 anos. E o projeto deles, que é considerada a melhor cidade, mas eles não fazem nada para aumentar a saúde da população. Então, eles pegaram uma loteria biológica favorável e estão medindo, tentando achar o que pode fazer as pessoas viver mais. São tantos os fatores e nunca ninguém conseguiu chegar nos estudos. O livro da Blue Zone, ele vai, e não conclui nada. Os estudos não concluem nada. A única coisa que se pode fazer para projetar isso é investir na saúde. Acho que essa é a minha tese que eu batalho. Maravilha, obrigado. Valeu. Sem áudio, Guilherme.
Ah, vocês não estavam me ouvindo, não? Falei aqui, falei sozinho, desculpa. Gente, muito obrigado, Jovair, pela sua colaboração, pela sua pergunta. E agora o próximo da fila, que vai fazer uma pergunta para o Dr. Uronal, é a Juliana Tenório. Ju, eu vou encaminhar uma notificação para você e você libera o seu microfone. Bem-vinda e a sua pergunta, por favor. Ju, nós não estamos te ouvindo, tá? Assim como não estavam me ouvindo também. Ainda tá ruim, não estamos ouvindo, não. Não estamos ouvindo, não. Agora eu acho que foi, hein? Foi, né? Foi. Boa noite a todos. A minha pergunta é a respeito dos carboidratos. É a questão de treinar, né? Eu estou numa dieta cetogênica e estou treinando. A questão de treinar em jejum. Ele falou um pouquinho por cima, mas eu queria saber mesmo assim, se os efeitos são mais benéficos, né? Tanto numa dieta acetogênica ou se pode incluir algum carboidrato, né, algum tubérculo na dieta por conta do treino, mas a dieta é para redução de peso. Então, muda a dieta, Juliana. Esquece esse foco da doença. Quando você quer perder peso, você quer o quê? Se afastar da obesidade. Você vai voltar a engordar de novo. É inevitável, porque quando você usa uma dieta com o objetivo de se afastar de doença, o cérebro, a mente, ela trabalha inicialmente favorável, por isso que você está perdendo peso, mas daqui a pouco vai entrar num platô e daqui a pouco a tua mente vai sabotar os teus esforços e você vai começar a engordar novamente. A dieta cetogênica é interessante para quê? Para aumentar a saúde. Então mudou o teu enfoque para diminuir a insulina. Tu mediu a insulina antes de fazer a dieta cetogênica, Juliana? Estava 15 a 25. E agora, tá quanto? 5? 3? Ótimo! Então significa que você está desinflamando o seu corpo. Ao desinflamar o teu corpo, você está eliminando gordura desnecessária. Eu faço jejum intermitente há 5, 6 anos. Acho que mais isso aí. Eu janto e vou só comer no meio-dia seguinte. Isso inclui sábado, domingo e tal. Algumas exceções na minha vida, eventualmente, por exemplo, vou no hotel e eu tomo café da manhã no hotel. Nem todas as vezes eu tomo. E eu faço exercício há 5 anos, entre 11 e meio-dia, sempre em jejum. Por que eu faço isso? Porque é onde eu estimulo mais a minha autofagia. Autofagia foi o tema de um prêmio Nobel de alguns anos atrás, que é onde favorece mais a longevidade. Isso aí te perde capacidade física. Pelo contrário, aumenta a capacidade física. Agora, semana passada, teve uma maratona em Porto Alegre e alguns conhecidos meus foram correr maratona. Uma das que correu, a Viviane, ela correu em jejum. Uma maratona em jejum. Recuperou em 2, 3 dias. Quem corre maratona usando carboidrato acaba recuperando em 1 semana. E ela chegou sobrando no final. O meu trabalho é aumentar minha força muscular, porque quanto mais eu aumento a minha força muscular, mais aumenta a minha saúde. Eu fiz uma loucura, uma questão de 2 anos atrás, fim de 2019. Eu treinei levantamento de peso para participar de um campeonato de powerlifting. Foi aqui no Brasil, veio 2 federações no Brasil. Numa federação eu bati o recorde mundial para o meu peso e minha idade, e na outra federação eu bati o recorde sul-americano. Os meus recordes foram batidos à tarde, então eu tinha almoçado naquele dia, não fiz jejum até os recordes, mas todo o meu treino foi treinando em jejum.
Ou seja, eu recomendo enfaticamente, se as pessoas querem aumentar a sua saúde, que façam jejum intermitente, pode fazer até jejum maiores. O jejum intermitente pode ser feito todos os dias e, preferencialmente, treinem em jejum. Maravilha, obrigada. Guilherme, o microfone está fechado. Olha, eu acho que está com algum... Gente, eu vou até verificar aqui, eu acho que está algum problema. Eu estou abrindo o microfone e está fechando no meio do tempo aqui. Deixa eu até controlar para evitar isso aqui. Bom, muito obrigado, Ju, pela sua pergunta, pelo seu compartilhamento. Doutor, também agradeço a resposta. Agora eu vou passar a pergunta para a Marise. Marise Piccoli, eu estou enviando para você uma informação, aí você desmuta o seu microfone e faz a sua pergunta, tudo bem? Uma boa noite. Boa noite, também sou de Santa Catarina. Doutor, a minha pergunta é um pouquinho fora do tema que você tratou, mas eu preciso saber o que eu posso fazer. Eu tenho joanetes nos 2 pés e incomoda muito, dói muito. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Cirurgia é a única solução. E, na verdade, sinto te dizer, a tua cirurgia está uns vários anos atrasadas. Por que ficar sofrendo se hoje a técnica cirúrgica do joanete ela é muito segura? Não tem nenhum recurso de saúde para recuperar joanete. Então tá. Obrigada mesmo. Nossa, fiquei até triste agora. Não, pelo contrário, tem que ficar feliz. Porque tu tem a possibilidade de livrar desse rolo que tu tem no teu pé, que no inverno te faz andar de chinelo havaiana com todo esse frio, porque não pode pôr sapato. Então, tem essa possibilidade. Agora não, agora tu não vai operar no inverno, mas deixa chegar o verão e opera os 2 pés juntos. Pega um bom cirurgião de pé. Hoje eles são excelentes. Hoje tem ortopedistas que se especializaram em cirurgia do pé. Mas você... no chat, indica uns para mim, pelo menos. Eu mandei uma foto hoje para o Guilherme. Eu posso indicar para ti, assim, Porto Alegre, Urgetrauma, contém 3 cirurgiões do pé, cada qual melhor que o outro. Tá bom. Obrigado, doutor. Valeu, Marise. Gente, eu mudei o microfone aqui agora, vamos ver se não vai dar mais o problema, tá? Qualquer coisa me sinalizem se ficar mudo de novo. Bom, Marise, muito obrigado pela sua pergunta, então espero que tenha ajudado também. Agora, tem uma próxima pergunta aqui que está no chat. A Rita de Cássia de Assis, doutor, ela questionou aqui para como resolver uma situação para quem tem sensibilidade para a vitamina B12. Eu não sei se ela tem alguma alergia a consumir algum suplemento de vitamina, enfim. Como que a gente recupera a vitamina B12 tendo essa sensibilidade? Não sei. Nunca encontrei ninguém com essa dificuldade que pudesse ter me ajudado a resolver isso. Se ela tem dificuldade com a vitamina B12... Ela falou que é uma alergia. Talvez é uma alergia ao suplemento de vitamina B12, não sei. Daí tem que ver qual é a fórmula que ela estaria tomando. Ela está tomando em forma de injetável, a famosa Citoneurin 5000. Se isso está causando alergia, troca a fórmula, a apresentação, para uma apresentação sublingual. Eu tinha até há pouco aqui. É um spray sublingual que pode dosar a vitamina B12, usar ela 1.000 microgramas por jato, ou até 500 microgramas, dá para diminuir. E se isso aí ainda der problema, vai ter que resolver a tua alergia. Aqui entra o outro. Por que tu tem alergia? Porque tu tem algum distúrbio intestinal que está estimulando essa reação imunológica da alergia contra uma substância natural. Isso aqui, todas as alergias têm cura. Então, você vai precisar investir ao máximo na tua saúde, investir ao máximo na saúde intestinal para acabar com essa permeabilidade intestinal que causa essa alergia.
E a vitamina B12, eu não falei da forma via oral, porque ela é desativada no intestino, e muita gente jovem, à medida que a gente envelhece, a gente perde a capacidade de absorção da B12. Mas existem pessoas jovens que já nascem com dificuldade de absorver a B12. Então, são pessoas que têm a B12 lá por 200, 200 e pouco, e come carne, come um monte de alimentos e não consegue. Entendi. Ela comentou aqui, inclusive, doutor, que ela trabalhou muito tempo no laboratório químico e acredita que foi depois disso que adquiriu essa hipersensibilidade. De qualquer maneira, ela inevitavelmente ela tem uma permeabilidade intestinal, porque se ela tivesse um intestino funcionando perfeitamente bem, não teria isso aí, já teria resolvido isso. E ela deve ter índice de saúde comprometido. Bom, então perfeito. Rita, fica a resposta. Muito obrigado, doutor, também. Agora, a próxima pessoa que vai fazer uma pergunta para o doutor é a Mônica Chaves. Mônica, estou encaminhando para você a solicitação. Uma boa noite e a sua pergunta, por favor. Mônica, conseguiu desmutar? Acredito que não, né? Deixa eu mandar de novo. Ativar o mudo, sim. Pronto. Agora, obrigada. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer tantas informações aí relevantes para a nossa saúde, de fato, né, que passa pela mudança de hábitos. Muito grata, doutor Uronal. E eu gostaria de saber sobre o jejum intermitente, né? Eu ia perguntar que tipo de jejum, mas o senhor já falou que é o intermitente. E, assim, o senhor aconselha que seja todos os dias e de quantas horas por dia? E também se teria um horário, assim, definido, seria melhor para ser feito esse jejum? É essa a minha questão. Os estudos mostram que o jejum intermitente tem uma gama enorme de definições. O clássico é uma janela de 6 a 7 horas de alimentação. Então, o jejum que eu faço, eu tenho uma janela da meio-dia até as 7 da noite, ou da 1 até as 7, normalmente isso. E uma janela de jejum de 18 a 19 horas, a 17 horas. Essa é o clássico, mas vale tudo isso aí. Segundo os estudiosos, o melhor jejum não é o que eu faço. O melhor jejum é o que começa depois do almoço, fica a tarde toda, a noite toda, e só vai abrir a janela de alimentação com o café da manhã. Alguns estudos dizem que esse é o melhor jejum. Eu faço todos os dias. Por que eu faço todos os dias? Porque eu me sinto bem todos os dias. Não tem por que eu comer. Acho que agora nem consigo mais ter o prazer de fazer desjejum de manhã. E eu quero ter... Eu trabalho, eu acordo, eu deito cedo. Hoje eu vou ter que fazer uma enorme de uma meditação depois de toda essa adrenalina. Essa hora eu já estava com as luzes todas apagadas, já estava acalmando para dormir 10 da noite. Hoje, se eu conseguir dormir antes das 11, vai ser louco. Mas eu deito antes das 10 horas da noite. 5 da manhã eu estou de pé a mil, estou meditando 5 horas da manhã. 6 horas da manhã eu estou sentado aqui trabalhando. E eu fico trabalhando sem parar até o meio-dia, 11 horas. Hoje eu parei o meio-dia, obrigado, porque eu estava produzindo tanto, e essa produção é porque eu estava em jejum. Essa capacidade cognitiva é muito grande. Por que eu vou abrir mão disso? Para não ficar doente. Eu não estou doente, estou cada vez mais saudável. Eu me sinto cada vez mais jovem. Eu pretendo medir meus telômeros ainda esse ano, e depois, daqui a um ano, medir de novo, para avaliar se eu estou crescendo, ou seja, meus indicadores de saúde estão melhorando. Por que eu vou abandonar uma coisa que está dando certo? Eu não faço jejuns prolongados. É uma falha, eu deveria fazer. Jejum de 24 horas, recomenda-se um por semana. Jejum de 48 horas, cada 15 dias. Jejum de 72 horas, um por mês. Mas eu não recomendo. Tem gente que faz mais. Ok, Marisa? Mônica. Mônica, desculpe.
Ok, doutor. Bacana. Eu também costumo não comer muito pela manhã, eu me sinto melhor. E por um período fazendo tratamento, aí tive que comer mais e aquilo me pesava. Então pensei, não, acho que eu estava sentindo o caminho certo. Nenhum tratamento funciona com excesso de comida. Gente, vamos entender isso aqui. Um dos fatores de uma alimentação saudável é comer em quantidade um pouquinho menor, que acontece lá na ilha de Okinawa, na Limaloma, né? Linda Loma, é que eles provavelmente têm quantidades menores de alimento. Em Okinawa, eles chegam a usar prato menor para não comer tanto. Então, fazer qualquer tratamento baseado em comer mais é erro nutricional enorme. Não existe isso. Tem que comer certo na quantidade certa. Se você comer mais proteína, você vai produzir mais mTOR, que vai comprometer a tua longevidade. Se você comer mais carboidrato, vai aumentar a insulina e vai destruir aumentar a tua inflamação no corpo. Se comer mais gordura, o excesso de gordura não é tão prejudicial, mas vai gerar também, por causa do excesso, um aumento da inflamação. Ou seja, qual é a vantagem de comer mais? Não existe nenhum trabalho que diz que comer mais ajuda em qualquer tratamento, Mônica. Ah, tá certo, doutor. Agradeço muito. Obrigada pela contribuição. E aí é bom a gente sentir o corpo da gente, né? Que às vezes ele dá os sinais, né? Eu comecei o tratamento e eu falei, nossa, não dá para mim tomar essa vitamina 9 horas da manhã e comer mais tanta coisa no meio antes do almoço. E agora eu fiz uma parada, estou mudando novamente, né? Meu ritmo e estou me sentindo melhor, fazendo essa pausa maior, sabe? Porque tu voltasse para uma alimentação antropologicamente correta. Como é que viveram nossos ancestrais há 40 mil anos atrás, há 30 mil anos, há 1000 anos atrás? Ninguém comia excesso. Todo mundo vivia com carência nutritiva e vivia melhor do que nós agora. Então, a nossa história antropológica nos leva para comer menos. Ok, muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom, doutor, muito obrigado por essas informações. Agora, eu acho que, pelo menos do jejum, bastante dúvidas foram retiradas, né? Agora, tem uma última pessoa também com a mão levantada, querendo fazer uma pergunta, que é o Luiz Medeiros, professor. Luiz Medeiros, bem-vindo. Eu vou mandar para você aí a notificação. Desmuta o seu microfone e traz a sua pergunta, por favor. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutor. Muito grato pelas informações, né? Realmente, sobre a questão do jejum, com o preço das coisas atualmente, muitos vão acabar tendo que ter uma dieta mais saudável. Vamos imaginar por aí, tá? Mas a minha pergunta, ela é relativa sobre, como foi falado muito sobre os treinos e o condicionamento físico, a minha pergunta é sobre, assim, as duas principais substâncias que o pessoal que treina, inclusive eu, o Guilherme também, eu sei que ele treina na academia, a gente costuma usar aqui, por exemplo, é o whey protein e a creatina. Como essas substâncias afetam todo esse processo que o senhor comentou com a gente? Perfeito. Eu também uso as duas substâncias e uso mais uma terceira eventualmente, não é sempre que eu uso. Quando você faz exercício, Luiz, de musculação, por exemplo, e você trabalha no exercício correto, que é trabalhar com alta intensidade, buscando a falha muscular, o teu músculo entra em enorme sofrimento. Tu provoca inúmeras microlesões desejadas no teu músculo. E esse músculo precisa iniciar a reparação imediatamente após o exercício. Se você não usar um suplemento que forneça aminoácidos, você comer, por exemplo, comeu uma refeição cheia de proteína. Essa refeição vai levar 6 horas para digerir a proteína, transformar em peptídeos, transformar em aminoácidos, e esses aminoácidos entrar no sangue e chegar no músculo. Perdeu uma janela importante de reparação do músculo. Se você usar o whey protein isolado, que eu recomendo, não o concentrado, eu recomendo o isolado, que é sem carboidrato, você leva 30 a 45 minutos. É um grande ganho. Mas se você já usar uma fórmula que tem aminoácidos,
esses aminoácidos, eles entram e vão direto para o sangue. Eles não, em 15, 20 minutos, todo aminoácido está no sangue, todo aminoácido está no músculo. Então, é importante usar. Eu criei uma fórmula, Luiz, eu sempre estava com esse problema aqui. E as fórmulas de aminoácidos existentes no mercado, elas têm 10 gramas de aminoácidos. E eu achava muito pouco, eu queria mais aminoácidos, porque o meu músculo, achava que o meu músculo precisava mais. Então, eu criei uma fórmula com 15 e depois ampliei essa fórmula para 20 miligramas. E essa fórmula, quem me ajudou a criar foi a farmacêutica da farmácia Ígia, que é onde eu mando fazer todos os meus suplementos. Se você quiser essa fórmula, ela está aberta lá, tu pode te copiar ela e mandar fazer na farmácia da tua confiança. Entra lá no site da Ígia Suplementos e procura super fórmula de aminoácidos. Vai lá e no final está escrito composição. Clique em cima de composição e daí tem que voltar um pouquinho para trás, porque o site deles tem um problema. E daí tem a fórmula de todos os aminoácidos com a concentração. Vale a pena tu trocar a whey protein isolado por uma fórmula. Experimenta essa, que eu não encontrei nenhuma outra tão melhor, por isso que eu criei essa fórmula. A creatina, sim, tem dezenas, centenas de trabalhos mostrando a importância dela para a performance do músculo. Acho muito importante usar creatina. Existem várias maneiras de usar a creatina e a clássica é usar durante 3 meses, descansar 1, 2, depois usar de novo, mas tem autores que dizem de um uso contínuo por 12, 24 meses que não tem problema. E tem um outro suplemento que eu tomo de vez em quando, que quando eu vou fazer algum exercício, eu não tenho regra, mas quando eu estou querendo fazer um exercício de muita intensidade e eu sinto que meu corpo está ainda mais ou menos cansado, eu tomo uma fórmula pré-treino que é a base de arginina, citrulina e cafeína. A arginina e a citrulina, as duas, estimulam a produção de óxido nítrico do corpo. E o óxido nítrico aumenta a circulação e faz chegar mais sangue nos músculos. Quando usa essa fórmula, a cafeína não quebra o jejum, tanto que você pode tomar café durante o jejum. A arginina e a citrulina entram naquele esquema, são aminoácidos, entram no esquema de absorção de 15, 20 minutos, estão sendo absorvidas. Então, ela quebra o jejum durante 15, 20 minutos, que não é tão importante assim num período de jejum intermitente. É uma forma que tá lá também no site da Ígia, que ela é cientificamente poderosa. Ok, Luiz? Ok, muito obrigado. Valeu. Doutor, agora que... Bom, vou abaixar, inclusive, aqui a mão do Luiz. Agora vem uma pergunta minha. É o seguinte, o Luiz trouxe um levantamento importante aí sobre o whey protein, porém, hoje em dia, eu não consumo mais. Essa fórmula que o senhor indicou, ela é vegetariana ou vegana? Ela é sintética, né? Os aminoácidos são sintéticos, então eles são... veganos podem usar. Ah, certo, não, perfeito, porque eu estou me tornando vegano também, então aí os derivados do leite eu já abolei todos na minha vida, inclusive. E daí entra o problema, né? Tu vai tomar proteína vegetal, é horrível de gosto, né? Proteína da ervilha, proteína do arroz são horríveis. Exatamente. Então, a solução é aminoácido mesmo. Exatamente, mais fácil é um aminoácido para isso, né? Doutor, e uma pergunta que eu também quero fazer, e as outras pessoas fizeram, o consumo de água quebra o jejum? Não. Existe o famoso jejum seco, eu não gosto dele, que é não tomar nem água. O meu jejum é o jejum tradicional. Eu tomo nada que tenha nutrientes, que aumentam, que se transformem em energia. Então, eu tomo chimarrão, eu tomo chá, eu tomo café, eu tomo suco verde clássico, aquele da couve, gengibre, limão. Tomo suco de limão. Nada disso quebra o jejum dentro do jejum que eu faço, que é o jejum tradicional. Tem pessoas que dizem que é apenas água. Outros recomendam o jejum seco, que eu acho que é muito agressivo para o corpo. Ah, certo. Não, perfeito. Eu também estou começando... Essa semana eu comecei a aderir um pouco aos jejuns também, estava com essa dúvida, mas
Muito importante essa colocação, então acho que já esclarece de todos. Gente, e é isso. Gostaram da live de hoje? Eu vou liberar os microfones agora, para que todos possam dar um tchau, falar alguma coisa que queiram falar, se gostaram. Os microfones estão liberados. Quem quiser desmutar o microfone, fique à vontade. Solange já liberou dela, né, Solange? Agradecer, né, Gui? Acho assim, doutor Oronal maravilhoso, a turma que ouviu também, né? Então, muito respeito, muita gratidão realmente. Obrigada, gente. Obrigada, doutor Oronal, novamente, né? Obrigada muito, muito obrigada. Doutor, gratidão imensa pelo senhor estar aqui conosco hoje. Foi incrível, eu tive muitas informações, muitas dúvidas eu tirei. A gente agradece também a Solange por ter intermediado esse convite e também convido o senhor a colaborar mais conosco, com mais conteúdos, com mais assuntos, participar de mais lives se o senhor tiver disponibilidade também. Agradecemos imensamente. Eu estou completamente à disposição. Para mim, é um momento prazeroso eu poder trabalhar com esse tema. Lembre-se que eu falei que na minha missão envolve 3 coisas. A primeira é conscientização. Eu espero que eu tenha conseguido plantar uma sementinha na mente de todos vocês para buscarem também uma super saúde. A segunda coisa é ensinar. Então, eu estudo muito, procuro traduzir numa linguagem que o povo possa entender. Vocês veem que eu falo muito em evidências científicas. O que eu falei para vocês, eu falo também para as pessoas com baixo nível cultural. Então, eu preciso trazer informações mais fáceis de entender. E daí eu estou disponível para vocês. Qualquer tema que vocês queiram que eu fale, eu me disponho a falar sobre qualquer tema que envolva a aplicação de recursos de saúde. E a terceira coisa é motivar. Então, cada vez que eu for falar com vocês, vai ser regar essa sementinha que eu plantei hoje. Espero que eu tenha plantado em todos. Aqueles que eu não plantei, peço desculpa pela incapacidade de plantar. Mas cada vez que eu falar com vocês, é uma regação, uma adubação dessa sementinha. Então, Guilherme, não te acanhe. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Quero agradecer a oportunidade. Vocês veem que isso me traz muito prazer conversar sobre esse tema. E não existe limite. Essa é a minha função hoje, ajudar as pessoas a desenvolver saúde. E, principalmente, eu gostaria que todos vocês se transformassem de profissionais de doença em profissionais da super saúde, sem abandonar a doença. Eu, durante 24 anos, faz 2 anos que eu não estou atendendo mais no consultório, mas durante 24 anos eu fui um misto de profissional de doença e profissional de saúde ajudando as pessoas. Um grande abraço a todos, uma super saúde e até nosso próximo encontro aqui. Com certeza, viu, doutor? E com certeza você pode ficar tranquilo que eu não sou acanhado. Eu vou procurar você muito ainda. Doutora Lucimara, você quer falar alguma coisa? Pode falar. O seu microfone está aberto. Doutor Oronal, assim, uma satisfação imensa ter o senhor nessa palestra. É uma aula magna, na verdade, né? Nós todos aqui do grupo de naturopatia do Padre Ticão somos buscadores da super saúde. E todas as aulas, o Padre Ticão mencionava seu nome, estudávamos seu livro, de todas as suas obras. E, então, a nossa gratidão. E, assim, essa sua palestra é uma homenagem a esse trabalho magnífico que o Padre Ticão vinha fazendo conosco. E tê-lo aqui nos abrilhanta muito e sabemos que estamos na veia certa, buscando a saúde, graças às suas orientações. Gratidão, Solange, gratidão, Guilherme, gratidão, todos gratidão. Alguém? Selma, quer falar alguma coisa? Acho que a Selma também está na fila, né? Sim, quero agradecer, né? Maravilhoso compartilhamento do doutor. Fiquei, assim, impactada. Muita novidade na minha vida, que eu já estava querendo mesmo essa mudança de hábito, muito conhecimento. Então, o doutor é uma enciclopédia da saúde. Então, só tenho que agradecer a vocês que proporcionaram essa oportunidade de convidar esse ser humano maravilhoso.
Muito obrigada e boa noite a todos. Nós que agradecemos também a todos vocês, inclusive, por darem força, por prestigiar esse trabalho e garantir que esse momento esteja acontecendo também. Todos aqui são fundamentais. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Doutor Ronald, mais uma vez, muito obrigado. Vai ser bem-vindo. Cláudia, quer falar alguma coisa? Eu quero, como todos, agradecer. Eu achei que, para mim, foi extremamente importante, porque eu venho protelando algumas coisas com relação à questão da musculação, e, assim, o doutor falou com tanta clareza e amor, é uma fala tão amorosa sobre essa questão da musculação, que eu me senti realmente tocada. Eu falei, bem, agora eu vou romper a barreira e vou lá me matricular na academia para fazer musculação, porque nos meus 54 anos eu realmente nunca pensei em fazer musculação. Eu sempre falei, eu quero ser marombada, não quero isso, né? Assim, e não, eu não quero ficar com a musculatura definida. Tá bom, eu gosto de mim, assim, do jeito que eu tô e tal. Mas agora compreendendo melhor não só a questão da saúde, mas realmente essa questão da sobrevivência mesmo, né? Vamos levar aí, ver se melhora a compreensão de ir ao limite. E essa aula para mim foi maravilhosa. Eu quero só agradecer muito, dizer que é uma mudança de chave, assim, deu uma virada de chave aqui dentro da minha cabeça com relação a isso. Sou adepta do jejum, me sinto maravilhosamente bem quando não como, mas culturalmente existe essa questão de colocarem para a gente a obrigatoriedade das refeições. É cultura mesmo, familiar também, ter essa alimentação matinal, e eu vou me fortalecer mais para poder passar mais tempo no meu jejum, né? E é bom escutar e escutar com clareza a questão do conhecimento, da pesquisa, do estudo, isso é muito bom, eu só tenho que agradecer. Queria partilhar mesmo isso, porque a gente fica, às vezes, protelando, né? Mas é ótimo, essa noite para mim foi muito maravilhosa, muito abençoada, só muita gratidão no meu coração. Esse curso é top, viu? Obrigada. Muito obrigado, Cláudia, também pelo seu testemunho, e vai para a academia, porque eu sou um fã também Vou. assíduo, né? A academia, para mim, é uma coisa que faz parte da minha vida, então é importante de verdade. Vou sim, vou fazer algumas coisas, depois eu dou mais um depoimento lá no nosso grupo de WhatsApp, dizer como é que estão minhas atividades físicas aí, no que melhoraram, viu? Com certeza, estaremos aguardando, inclusive. E é isso, gente. Um grande abraço para vocês, uma boa noite. Todos fiquem bem aí, absorvam as dicas e apliquem no dia a dia de vocês, que é importante, viu? Um grande abraço e todo mundo pode liberar para dar um tchau. Faz um tchauzinho assim com a mão para todo mundo. Fiquem com Deus, doutor Ronald, fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Valir, tchau, Mônica, todo mundo. Gratidão, muita felicidade. Fiquem com Deus. E testemunhem no grupo a presença de vocês, tá? Fala como foi a live, coloca lá no grupo quando abrir sexta-feira para mais gente participar da próxima. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Amém.